A paz do Senhor Jesus, nós chegamos hoje à lição de número 7 do quarto trimestre de 2020. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, também o sofrimento e a restauração de Jó. A lição de número 7 vai nos tratar sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? A lição de hoje vai nos falar sobre os 3 ciclos de debate que Bildade tem com Jó. E Jó responderá à altura, crendo que poderia ser justificado sim. Ele vai pedir um mediador entre ele e Deus. É uma lição maravilhosa, da qual vamos ter uma noção melhor sobre a justificação. É até bom, porque é uma dúvida que muitos têm e será sanada nessa aula de hoje. Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, congrego na AD Marília, aqui na nossa sede central, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano. Também sou superintendente da Escola Dominical aqui na sede. Também faço parte da diretoria da Escola Teológica Exatel, da Escola Assembleiana de Teologia. E nessa feita também quero deixar um grande abraço ao nosso diretor executivo, pastor Oswaldo Sabino. Estivemos ministrando ali na Ceia do Senhor, no Jardim Califórnia, no sábado. Foi uma alegria estar ali. Um forte abraço, pastor. Bom, nossa lição de hoje nós vamos tratar acerca de Bildade. Vamos falar sobre esse homem que agora se levanta de uma forma mais áspera, não como ele faz e começa devagar o seu discurso, mas Bildade já vem com um ponto muito forte, ele já vem de uma forma muito agressiva falar com Jó. Antes de entrarmos no assunto, também gostaria de dizer para você que aqui embaixo tem um link para você cadastrar o seu e-mail e também receber todos os nossos slides e subsídios direto no seu e-mail. Você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, eu mando um e-mail de confirmação para que você responda aí, que chegue para você, você respondendo esse e-mail de confirmação, logo após você recebe todos os nossos e-mails com todos os nossos slides. Não precisa de você colocar aqui embaixo o seu e-mail. Basta clicar no primeiro link da descrição e cadastrar o seu e-mail. Bom, vamos à nossa lição de número 7, que está maravilhosa. A lição de número 7 vai nos tratar sobre o seguinte tema, a teologia de Bildade, e nós já temos uma pergunta. Se há sofrimento, há pecado oculto? Ou seja, todo pecado, ele traz sofrimento. É um cartão de crédito que às vezes você paga ele com o tempo, ou você também passa o cartão de débito. Você paga logo quando você faz o pecado. Mas todo o sofrimento, ele vem por causa do pecado? Será que as consequências do sofrimento também são geradas sempre pelo pecado? Eu acredito que não. Acredito que em todo o sofrimento também tem uma pedagogia de Deus, assim como Jó cria dessa forma. Mas os seus amigos criam que todos aqueles que sofrem estão em pecado. É isso que nós vamos entender hoje nesta lição. O nosso texto áureo, ele precisa de ser feita uma pequena correção. Na impressão dessa revista, eles colocaram aqui embaixo, ali onde eu fiz um xizinho vermelho para você entender, o mesmo capítulo da lição passada, Jó 4, 7 e 8. Esse versículo é da lição passada, mas foi agora colocado nessa lição. O versículo correto, é simples, só fazer aí uma correção, é Jó, capítulo 8 e o verso 4, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Esse é o 4º versículo do diálogo de Bildade. E esta expressão já mostra como ele começa o seu diálogo. Ele está começando a dizer assim: Jó, os seus filhos mereceram mesmo morrer. Eles realmente pecaram, transgrediram contra Deus, e é por isso que eles mereceram a morte deles. É forte, ele já começa agredindo Jó com as suas palavras, e ele já vai colocar para Jó que realmente aquilo serviria de exemplo para Jó, que os filhos de Jó morreram, e Jó estava ali quase a morrer, e tinha uma chance para Jó. Se ele confessasse o pecado, não aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com os filhos. Então ele está dizendo fortemente para Jó que os filhos morreram pela transgressão,
que Deus puniu os filhos de Jó. Pegou com a mão os filhos de Jó, tirou daquele lugar que eles tinham ali, praticamente um lugar de bênção, que era a família reunida, e colocou no lugar que era devido a eles por causa do pecado dos filhos. Agora você imagina Jó, daquela forma que ele estava, todo doente, perdeu tudo, com aquelas doenças que ele tinha, somente com um caquinho se coçando, ainda ter que ouvir Bildade. E isso é só o começo do assunto para hoje. Bom, aqui na Verdade Prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Sempre quando alguém está no sofrimento, a primeira coisa que vem é: essa pessoa pode estar em pecado. Em um lapso de segundo na nossa mente, a gente pode pensar da mesma forma. Então, já fica bem claro aqui que às vezes alguém bate o carro, às vezes fura o pneu do carro, às vezes alguém perde o trabalho, às vezes a vida da pessoa muda do dia para a noite e alguém já quer entender por que isso aconteceu, por que a pessoa perdeu tudo, por que a pessoa sofreu uma fatalidade. A gente já quer extrair, isso é uma coisa nossa que não pode ser mantida no nosso coração. Vamos aprender isso nessa lição. A gente quer caçar alguma coisa na vida da pessoa dizendo que ela tem um pecado oculto e é por isso que Deus está tratando. E às vezes não é sempre assim. É claro que o pecado tem uma consequência, mas às vezes Deus está nos colocando aí à prova, nos está amadurecendo para uma grande obra. Então, os amigos de Jó diziam, principalmente Bildade, que Jó estava em pecado e por isso ele estava colhendo aquilo. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 8, do verso 1 ao 4, Jó, capítulo 18, do verso 1 ao 4, e Jó, capítulo 25, do 1 ao 6. Lembrando que aqui está as três partes do ciclo do debate de Bildade. Nosso comentário da leitura bíblica em classe, eu coloquei para você entender que também Bildade aparece em Jó, capítulo 2, verso 11, e é a primeira vez que Bildade aparece junto com os seus dois amigos, Elifaz e Zofar. Aqui nós temos uma expressão: vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita e Bildade, o suíta. Nós aprendemos que provavelmente ele era o segundo amigo, aprendemos que Elifaz poderia ser o mais velho, e agora chegou a vez de Bildade falar. Eu coloquei aqui para você entender quem era Bildade. Bildade, seu nome hebraico, é filho da contenção ou senhoradade, por ser chamado de Ossuíta. Acredita-se que ele pode ser descendente de Abraão com Quetura. Nós temos aqui Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Suá era o filho caçula de Abraão com Quetura, e o pai dos suítas. E Bildade é da descendência dos suítas. Então, nós temos aqui uma origem desse homem. Nós temos aqui o ciclo dos diálogos. Lembra que eu coloquei na lição de Elifaz? Agora chegou a vez de Bildade. Para você entender, para ficar bem claro, Bildade está no capítulo 8, no seu primeiro discurso, e Jó responde no capítulo 9 e 10. No segundo ciclo, Bildade ele fala no capítulo 18 e agora Jó responde no 19. Depois nós temos Bildade no capítulo 25, é um discurso bem menor, e nós temos Jó, capítulo 26, capítulo 26, 1 ao 27, 12, dando respostas para Bildade. Então, esse ciclo dos diálogos ficou um pouco mais fácil para o entendimento de como está estruturado aqui o livro de Jó, com os discursos. No primeiro discurso, eu coloquei para você entender as três formas que foram os discursos de Bildade. No primeiro discurso, a ira e a acusação faz sentir muito abrupto com Jó, sobretudo através das palavras. Ele é muito forte nas suas palavras. O ele começa devagar e vai esquentando o assunto. Bildade não. Ele já entra de uma vez com o seu ponto de vista. Depois nós temos o segundo discurso, Bildade compara Jó com um animal irracional, adotando um tom de zombaria. E depois, aqui no terceiro discurso, sem argumentos, não questiona mais nenhuma palavra que sai da boca de Jó. O capítulo 25 é bem pequenininho aqui, o discurso de Bildade, mas nós vamos entender que ele chama Jó de um vermezinho, que Deus está muito acima e não vai dar atenção nenhuma ao pequeno verme chamado Jó. Então, nós temos aqui, por fim, reconhece a glória e o poder de Deus, o poder do Senhor no final do livro.
Aqui nós temos a introdução que diz assim, como no ponto central vai dizer assim: quando há sofrimento, não se quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, nem todas as vezes que alguém está sofrendo, há pecado oculto. Às vezes o sofrimento não é uma consequência do pecado. Vamos deixar isso bem claro. Então, todas as vezes que alguém passa pelo sofrimento, as pessoas querem encontrar alguma coisa, um pecado oculto. E não é assim que devemos tratar as pessoas. O que eu mais aprendi aqui, nesses diálogos dos filhos, nesses diálogos aqui dos amigos de Jó, é que nós estamos vivendo uma época parecida com essa. Eu fiquei os meus 10 últimos anos aqui dentro de salas teológicas, e o que eu aprendo é que quando você chega num leito de morte, quando você chega no hospital para fazer uma visita, quando você chega para uma pessoa que está numa situação de vício, não é hora de teologar. Não é hora de querer apresentar uma teologia como esses amigos fizeram de um ponto de vista deles. É hora de você levar amor, levar compreensão. E, infelizmente, hoje está acontecendo isso. Nós temos levado muita teologia, não que seja errado, mas tem que ser aplicado na hora certa. Você pode observar no capítulo 2:11, que os amigos de Jó foram para condoer-se e consolá-lo. E quando chegaram ali, apresentaram a sua teologia. Quiseram, por conta própria, dar ali um resumo do que estava acontecendo. E até hoje são lembrados como os amigos tolos de Jó. Então, nós não devemos ser tolos. Quando a gente vai fazer uma visita, fazer alguma coisa, vamos levar amor, vamos levar carinho, vamos levar misericórdia. E é isso que Jó precisava, mas os amigos não entenderam. A nossa introdução diz assim: a teologia de Bildade apresenta o caráter justo e reto de Deus, e que Jó possuía um pecado oculto. Então, Bildade estava dizendo que Deus era justo, era reto, e se ele estivesse punindo Jó com sofrimento sem Jó merecer, ele estava torcendo o caráter de Deus. Então, Jó era o culpado daquele sofrimento. Ele tinha um pecado oculto, deveria confessar. Veremos a defesa de Bildade através de seus preceitos religiosos, sem princípios espirituais. Bildade estava pautado na sua tradição, nos preceitos religiosos que eles receberam dos seus pais. Também veremos Bildade defender que Deus não se relaciona com o homem devido à sua grandeza, ou seja, Deus está muito acima do homem. Deus está muito acima de qualquer situação que o homem passa e ele não se relaciona. Deus é um Deus que está no céu, ele não se relaciona com o homem. A gente vai ver o desenvolvimento dessa doutrina nesta lição. No tópico 1, nós vamos observar no tópico 1 sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus, ele é justo? Claro que sim. Deus, ele é reto? Claro que sim. Só que nós temos que observar que agora Bildade falou certo de Deus, que ele é justo, que ele é reto, certo? Mas ele vai aplicar errado a Jó. Eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 8 e o verso de número 3 de Jó. Capítulo 8, verso 3, que é agora o primeiro discurso de Bildade, que diz assim: porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele estava dizendo para Jó: ô Jó, Deus, ele é justo e ele é reto. Como que ele vai torcer a justiça? Como que ele vai fazer alguém que é reto, que é justo, que anda certo? Como que ele vai agora trazer o sofrimento? Então, Deus está com um conceito errado. Ele está pensando assim, humildade. Ou seja, na realidade, nós vamos observar que agora, se Bildade está pensando assim, então todos aqueles que andam certo têm que receber coisas boas. Ele estava querendo blindar ali a sua vida através dessa tradição. Eu coloquei aqui, para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então ele está dizendo para Jó, já logo no início do seu discurso: ô Jó, você tem um pecado oculto. Não tem como você não ter um pecado oculto. Deus é muito reto, é muito justo.
Se ele fizer isso que você está falando aí, está torcendo a sua justiça. Como que ele vai deixar você sofrer se você está no caminho certo? Então, Deus está errado. Era esse o ponto de vista aqui de Bildade. Eu coloquei para você entender, também o nosso autor da revista falou, que há uma semelhança entre os dois discursos. No primeiro discurso que ele faz, ele vai falar sobre um resultado da colheita, que ações boas, a pessoa colhe colheitas boas, as ações más, a pessoa colhe colheitas más. Agora, se a pessoa planta coisas boas, tem como ela colher coisas más? Então, poderia um justo colher coisas más? Então, ele vai dizer acerca de uma colheita, que é aquele que planta, ele colhe, é a teologia retributiva. E agora nós vamos ver o primeiro discurso de Bildade, que ele vai simplificar o negócio. Ele vai falar, não, vou simplificar isso aqui. Então, tem um lado bom e um lado ruim. E no verso de número 4, ele já vai dizer assim para Jó, que os filhos de Jó morreram, os filhos de Jó foram jogados no lugar ruim, morreram de uma vez só, porque eles tinham transgressão, eles estavam vivendo uma vida de pecado. E no próximo verso ele vai falar assim para Jó orar todo dia. É interessante que aquilo que Jó fazia, ele está sendo acusado, porque Jó orava todos os dias pelos seus filhos. E olha que interessante, ele está dizendo para Jó que Jó tem um pecado oculto. E se ele confessar, ele vai voltar para o lugar bom. Agora, se ele não confessar, ele vai para junto com os filhos dele. Na realidade, imagina a dor que Jó estava passando por causa dos filhos. E agora vem Bildade e fala assim, Jó, que a morte dos seus filhos sejam de exemplo para você. Que a morte dos seus filhos é para você aprender isso e confessar o seu pecado, senão você vai ter o mesmo destino deles. Você vai para um lugar ruim. E eles pagaram preço aí pelo que eles fizeram. Então, nós vamos observar que é realmente uma teologia dura de Bildade. É alguma coisa assim que mexe mesmo com as estruturas de Jó. Além de Jó estar naquela situação, agora vem Bildade falar essas coisas para ele. Agora nós temos aqui o subtópico 2 do capítulo 1, que diz assim, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Para Bildade, Jó devia demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Então, Bildade está dizendo que as suas obras, que o seu caminhar justifica ele diante de Deus. Só para explicar aqui, deixar bem claro, o que é justificação? Justificação é uma posição de, ou seja, é quando você se posiciona diante de Deus, você olha para Deus e você tenta ser agora justo com as suas obras. Diante de Deus, se você olhar para Deus agora, como você poderia se justificar para Deus? Como você poderia falar para Deus que você é justo? Isso é justificação. É você colocar-se na posição diante de Deus e se justificar. Imagina se a gente fosse se justificar com as nossas obras, com aquilo que a gente faz de bom diante de Deus. De maneira nenhuma nós poderíamos ser justos. E é isso que nós vamos aprender hoje. Já vou explicar isso um pouquinho para frente. Nós vamos entender de uma vez por todas o que é justificação. Aqui eu coloquei um pouquinho mais para você entender quantos porcentos você é justo diante de Deus. Qual é a sua porcentagem? Se você olhar para Deus agora, você poderia dizer assim, eu sou 5% justo, eu sou 20%, eu sou 50%, eu sou 80%. Se você dizer que é 100% justo, você já mentiu com os seus próprios méritos. Então, você já cai aí na tabela. Não existe alguém que é 100% justo diante de Deus. Só que, para entrar no céu, só entra quem é 100% justo. E é isso que nós vamos aprender nesta lição. Então, aquele que é 100% justo entra no céu. Então, deixa eu explicar de uma vez por todas o que é justificação. Quando eu olho para Deus, eu não tenho palavras, eu não tenho obras, eu não tenho atos que me levam a ser 100% diante de Deus.
A única forma que eu tenho de ser 100% diante de Deus é com alguém entre eu e Deus. Então, a única forma de ser justo é quando nós passamos por Jesus e chegamos a Deus. Como assim? É quando você se posiciona e diz: Deus, eu sei que eu não sou 100% justo, mas o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado e me torna justo. Então, somente através do sangue de Jesus, nós chegamos a Deus 100% justo. E é isso que Jó vai pedir nesta lição que está maravilhosa. Nós temos aqui agora Jó dizendo sobre isso, a imperfeição humana. A pergunta de Jó está até hoje no nosso meio. Como se justificaria o homem para com Deus? Nós temos Jó, capítulo 9, e o verso de número 2, Jó vai dizer assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó está deixando bem claro que ele tem pecado, que ele não é justo 100%. É isso que Jó está dizendo. A palavra justo nós aprendemos lá atrás é que ele andava reto, justo, não que ele não tinha pecado. Um aluno perguntou assim, Edivan, mas como é que Jó, Daniel e Noé era justo se Paulo está dizendo que não há um justo na terra? Que há uma diferença. Quando Paulo está dizendo sobre o pecado, sobre a inocência de Adão que havia no Éden. Então ele está dizendo, não há um justo, não há alguém que não peque. Agora, esta palavra justo aplicada, não é que Jó, Daniel e Noé não pecou. Não é isso que o texto está dizendo. É que eles andavam ali tentando se justificar através da fé. Nós vamos aprender isso agora. Bom, então quando nós olhamos Jó, no capítulo de número 9, na sua primeira defesa contra a Bildade, ele vai ter uma plena consciência que não poderia se justificar diante de Deus. Ele vai dizer no verso 3, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ou seja, se ele me perguntar 1000 coisas sobre a minha justificação, eu não consigo responder uma. Então, Jó vai começar agora a ter esse discurso, e olha como é maravilhoso esse discurso. Aí nós temos uma pergunta, a grande pergunta aqui desse debate é verdade onde há sofrimento há pecado? A resposta dos amigos seria sim. Jó, se tem sofrimento, tem que ter pecado. E a resposta de Jó seria não. Se tem sofrimento, não é necessário ter pecado. É Deus que está agindo. E Jó não tinha o que confessar. Jó não estava fazendo ali alguma coisa fora dos caminhos de Deus. É claro que ele tinha pecado, mas ele estava tentando ter uma vida justa. E aqui eu coloquei aqui que a resposta de Jó nos mostra Cristo. É uma das respostas maravilhosas da qual Jó vai começar aí, entre os seus discursos, um assunto e vai ter o ápice lá em Jó, capítulo 19, verso 25. Em um aspecto de tribunal, Jó sabe que não consegue se justificar por si próprio. Então, ele nos dá uma das mais belas passagens desse livro. Ele clama um mediador entre ele e Deus. Jó faz um pedido que hoje é a realidade para nós. Olha como é interessante. Eu quero ler alguns versículos aqui com você, Jó capítulo 9, para você de uma vez por todas entender que Jó capítulo 19, 25 é um ápice. Ele começa o assunto aqui. Olha que interessante que Jó vai dizer no capítulo 9. Como que eu posso contender com ele? Como que eu posso me justificar? Se ele me fizer 1000 respostas aqui, 1000 perguntas, eu não consigo responder nenhuma. Ele pega os montes e ele transporta sem que a terra sinta. Ele pega o monte e ele torna de cabeça para baixo aqui. Ele vai mexer com a estrutura. Ele vai fazer aqui que a terra se mova e as colunas estremeçam. É ele que fala ao sol, sai e não sai. É ele que dá ordem ao sol todos os dias para sair. Ele que sela, que coloca as estrelas lá em cima. É ele que estende, isso aqui é muito lindo, os céus. Imagina você estender o lençol da sua cama, ele pega os céus, estende os céus. Então, é ele que fez aqui a Ursa, o Orion, os 7 estrelas, as recâmaras dos... Está falando das estrelas. Então, Jó começa a dizer sobre a grandeza de Deus e como ele poderia se justificar diante de Deus. E aqui no verso 20 vai dizer, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser,
então me declarará perverso. Então ele começa a dizer isso, que realmente ele não é perfeito, que ele tem essa necessidade de justificar. E aqui no verso de número 30, que está na nossa revista, e o 31 está dizendo assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Olha que interessante que Jó está dizendo, que ele poderia se lavar com os seus méritos, ou se lavar com a sua própria justiça, mas ele ainda seria sujo diante de Deus. Jó está dizendo que não tem como ele se justificar. E aqui está um dos versículos mais lindos da Bíblia. Quando a gente entende isso, é o Jó. Agora, capítulo 9, verso 32 e 33, está aqui embaixo no versículo que coloquei para você entender. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Sabe o que Jó está dizendo? Não tem como eu me justificar diante de Deus. Eu queria que tivesse entre ele e eu um árbitro. Eu queria que tivesse alguém entre ele, eu e ele, que entendesse a minha situação para passar para ele. Olha, você sabe o que Jó está dizendo aqui? Que ele não consegue se justificar pelos seus méritos diante de Deus, mas ele pede um árbitro. Ele pede um intercessor. Ele vai pedir uma testemunha. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você entender. Ele vai pedir, tem que ter um no nosso meio, que coloque a mão no ombro dele e no meu ombro, e que entenda. Ele não é homem. Jó está dizendo aqui que ele quer um mediador entre ele e Deus. Esse mediador é Jesus, que hoje para nós é uma realidade. Olha a fé que Jó está demonstrando. Numa época patriarcal, ele já está colocando a sua fé em ação. Está aqui predizendo o nosso Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. Aqui no tópico de número 2, nós vamos entender assim: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Eu coloquei a expressão aqui, moralismo, que significa, o moralismo é uma expressão de orgulho hipócrita, ou seja, a pessoa tem uma moral, tem um orgulho de moral hipócrita, porque ele não sabe como é que funcionam as coisas, mas é uma coisa que ele recebeu por tradição, e era isso que o Buda estava trazendo, a tradição que ele trouxe dos antepassados. Se o sofrimento é sempre conquistado e merecido, então o sofrimento sempre pode ser evitado. E Jó vai dizer para ele um pouquinho mais para frente que quando uma nação é invadida, e os inocentes? Jó vai começar a debater isso. Então nós vamos perceber que ele estava dizendo que poderia ser evitado o sofrimento na vida das pessoas. Ainda podemos estar seguros. É assim, desesperadamente, por medo, os amigos de Jó se refugiam no moralismo e na ilusão da segurança que isso lhes promete. Costuma ser uma atração do moralismo, a falsa promessa de segurança contra calamidades e sofrimentos caprichosos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque até no nosso meio tem isso. Depois que a pessoa se converte, e ela é submetida a algumas promessas, que agora tudo vai mudar, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, que ele não vai sofrer mais. Isso é mentira. Depois que Jesus se batiza, ele vai para o deserto sofrer a tentação de Satanás. No discipulado eu já ensino que depois que passar pelas águas, aí que vai vir a tribulação, aí que vai vir o sofrimento. Por quê? Você prepara ali os novos convertidos para sofrerem e suportar o sofrimento, mesmo que merecido ou não. Então, quando a gente cria crentes, cria pessoas dessa forma, nós estamos falando sobre uma expressão de orgulho hipócrita. Mas aqui nesse texto, nós temos que entender que Bildade vai trazer uma tradição que recebeu dos pais. Nem ele sabia ao certo o que ele estava falando, mas ele estava dizendo que era uma tradição firmada pelos antigos, então tinha que ser colocada ali, que Deus não faz alguém sofrer se está andando no caminho certo. Então, logo, ele poderia evitar o sofrimento. Aqui nós temos, no subtópico 2, no tópico 2, no parágrafo 2, assim:
Bildade entendia que havia uma lei moral. Assim como a lei da gravidade, quem a quebrasse sofria as consequências. Também acreditava que Deus regia o mundo com a sua lei moral e não tinha relacionamento com o homem. Então, Bildade, ele vai pensar assim, que Deus, ele faz o mundo, é uma lei governamental, é uma lei moral que existe lá em cima, e quando essa lei é quebrada, ela é bem próxima à lei da gravidade. Quando alguém pula lá de cima, ela se machuca, ela sofre a consequência. E também acreditava que essa lei moral, ela trazia uma distância entre Deus e o homem. Ou seja, agora Deus, ele faz a lei e essa lei permanece. Então Deus não se relaciona com o homem. Para conhecer Deus, basta ficar nessa lei. E agora nós temos aqui contemplando a cruz, é um dos versículos aqui chaves do livro de Jó. E eu coloquei para você entender aqui que Jó não dá esse grito do capítulo 19, verso 25 de uma vez. Ele vem ensaiando esse grito. Ele vem ensaiando esse versículo que está na nossa mente. Nós temos aqui, eu gostaria muito que você lesse para você entender, Jó 9:33, eu expliquei lá atrás, mas vamos ler de novo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Ele estava dizendo, Deus, eu precisaria de alguém entre nós. Um advogado, um árbitro, um juiz. E agora nós temos aqui em Jó 16:19. É muito importante você ler para a compreensão, que diz assim, ó, eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Você passa a imaginar quão grande é isso numa época patriarcal, a fé de Jó, a fé que ele tinha, agora que lá em cima teria uma testemunha celestial e um fiador, ou seja, se eu não conseguir pagar a minha justificação, que eu não vou conseguir, eu vou ter alguém lá em cima que paga para mim. É o meu fiador, porque eu não vou conseguir, mas ele assina como meu fiador. E agora nós temos também Jó 16:21, que diz assim, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Já está dizendo assim, se tivesse lá em cima um advogado que pleitaria o seu caso com Deus, o meu caso com Deus, tivesse alguém lá que poderia conversar com Deus por nós, e aí ele vai dar o grande brado, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó já havia mencionado um árbitro entre ele e Deus, que certamente não poderia ter sido outro senão uma pessoa divina. Evidencia um desejo formal de fato e antecipação de alguém que atuaria em tais funções. Jó, se ele estivesse na época de hoje, como seria? Porque eu sei, não é eu acho, não é eu penso. Ele está afirmando, eu sei que o meu Redentor vive. Só para você entender, quando você se coloca diante de Deus na justificação, olha para o céu, você diz assim para Deus, Deus, eu sei que realmente eu não consigo me justificar, mas através do sangue de Jesus eu sei que eu posso ser diante de ti justo, porque o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Então, quando você entrar diante de Deus, nós temos o acesso a Deus agora pelo seu sangue. Então, vai dizer assim, Jó vai dizer assim, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Alguns teólogos dizem que Jó, ele não pensava aqui também que ele poderia sair daquela situação, que ele poderia morrer sim, mas que no fim o seu Redentor apareceria para restituí-lo. Eu coloquei aqui a expressão, que é colocada na revista, Goel, que significa o meu Redentor, no hebraico Goel. O significado principal do verbo é solto ou libertado. Não há palavra que melhor do que Redentor expresse os 4 deveres do Goel ou parente, agora que vai remir. Primeiro, a recuperação da posse perdida de um parente. Segundo, a libertação de um parente da escravidão. Terceiro, a vingança da morte violenta de um parente. Quarto,
cuidar da viúva de um parente falecido e sem filhos. Cristo é o nosso parente mais próximo. Ele é o nosso Redentor. Então, coloquei aqui os deveres aqui de um Goel. E é isso que Jó está clamando. Bom, vamos ao tópico de número 3. O tópico de número 3 vai dizer assim: a grandeza de Deus. Se você quiser acompanhar, só para a gente entender, é Jó 25, do verso 1 ao 6, que diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse. Ele não vai agora falar muita coisa para Jó, porque Jó vence ele em todos os debates. Então ele vai agora querer mostrar a grandeza de Deus e a pequenez de Jó. Verso 2 diz assim: com ele estão domínio e temor, e faz a paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos? E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, Bildade vai chamar ele de um bicho, de um vermezinho diante de Deus, e ele vai querer fazer uma comparação de Jó com Deus. Não tem comparação, é claro que não tem comparação. Mas, agora, como ele perde o debate, ele não tem mais agora muita coisa que falar, ele vai falar sobre a grandeza de Deus e a pequenez de Jó. Ele vai fazer um abismo entre Deus e entre Jó. E Jó fala de esperança em falar com Deus. Jó pede aí um intermediador entre ele e Deus. Agora ele vai dizer: há um abismo, não existe esse Redentor que você está falando. E aqui o nosso escritor deixou bem claro que esse pensamento de Bildade, ele faz muito parte agora do deísmo, né? Que é uma doutrina ou crença sobre o Criador e o mundo. Diz que existe uma superpotência que se chama Deus e que Deus criou o mundo. A teoria evoluiu nos séculos 17 e 18, e costuma ser referidos como o período do iluminismo. A teoria diz que Deus criou o universo, mas depois parou de desempenhar um papel ativo no controle dos universos, pois o deixou nas mãos das leis naturais, que ele criou junto com o nosso planeta. Deus não aparece e só pode ser sentido por meio dessas leis naturais. Isso significa que Deus não intervém no assunto do mundo, e nenhum evento ou milagre sobrenatural pode ser atribuído a Deus. Ou seja, esse pensamento agora diz que Deus está lá em cima, e quando ele faz o mundo, põe as leis naturais no mundo, e agora o mundo segue a sua sequência e ele se retira do mundo. É o pensamento de Bildade. Nós temos esse pensamento no nosso meio até hoje. E agora existe uma lei governamental, uma lei moral, e quando ela é quebrada vem o sofrimento. E Deus não se relaciona com o homem. É por isso que Deus vai cobrar isso dos seus amigos, dos amigos de Jó, lá no final do livro. O teísmo é a crença que existe apenas um Deus. Também creio que Deus existe, é claro. Essa é uma doutrina de natureza semelhante ao monoteísmo, que acredita que existe um Criador do universo que está controlando os eventos e assuntos do universo. O teísmo surgiu como uma resposta ao deísmo, que era uma crença popular nos séculos 17 e 18. Assim, os teístas acreditam que Deus ouve as nossas orações e respostas por meio de milagres e eventos sobrenaturais. Os teístas acreditam que Deus ouve nossas orações e respostas por meio de milagres e eventos sobrenaturais. Os teístas aqui, no caso, são judeus, são os cristãos, tem mais religiões que também seguem esse padrão, mas nós entendemos sim que Deus é um Deus que criou o mundo, ele é o Criador, mas que ele não criou e abandonou, mas que Deus ele cria e ele se relaciona com o homem. A gente já vê logo no Gênesis, que Deus conversava com Adão e com Eva. Quando eles saíram do Gênesis, Deus falou com Caim, para Caim não cometer ali o mal. A gente vê Deus falando com Noé. A gente vê Deus falando em várias ocasiões da Bíblia. Então, Deus é um Deus que se relaciona assim. É um Deus que fala conosco, é um Deus que ele está cuidando dos eventos. A gente vê em Daniel, onde ele dá para Daniel o plano escatológico das nações, e até hoje aquilo está se cumprindo. Então, nós percebemos que realmente Deus é um Deus de longe, sim, mas também ele é um Deus de perto, é um Deus que fala conosco, e é isso que Jó estava provando para eles. E aqui, no tópico
de número 3, nós temos aqui onipotente, mas não ausente, né? Aqui é uma explicação aqui que Jó vai questionar aqui, no caso, a atitude de Bildade. Ele não vai questionar aqui a onipotência divina. É claro que isso está certo, ele é onipotente, ele é soberano sim, ele criou tudo, mas nós temos que entender que Jó aprova a grandeza de Deus, como também afirma Bildade. Bildade está certo nesse ponto. Mas tem por certo que mesmo em sua soberania, é um Deus compassivo, amoroso e que se comunica com o homem. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Uma das coisas que movem o céu é o amor de Deus. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo, mas ainda era abstrato. E como que se torna concreto? É quando Deus entrega o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, falar que ama é fácil, é abstrato. Você pode falar que ama e alguém pode falar que te ama, mas somente os atos vão provar esse amor. Então, a gente vai entender que Deus ele deixou concreto quando ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, Deus é um Deus comunicativo. Ele é soberano? Sim. Ele tem ali a sua soberania sobre tudo? Sim. Ele é grande? Sim. Mas ele para se comunicar com o homem. É isso que Jó estava dizendo. Ainda com toda a minha situação aqui, eu acredito sim que ele vai me dar uma resposta, que ele vai falar comigo. Então, nós aprendemos nesta lição que Bildade, ele vai acusar Jó, que está em pecado, tem um pecado oculto. Aprendemos que Jó, ele entende sim que ele é um homem pecador, mas ele não merecia aquele sofrimento e que ali havia algum propósito de Deus. Aprendemos também que Jó, ele sabia que não poderia se justificar pelos seus méritos, mas ele poderia sim pedir um mediador, pedir alguém que respondesse, um remidor para ele naquele momento, mostrando a fragilidade que ele tinha e a soberania de Deus, sim, mas ele sabia que o sofrimento que ele estava passando não era devido a um pecado oculto, mas poderia ser um plano de Deus que Deus tinha na vida dele. Se você chegou até aqui no final dessa lição e ainda não é inscrito, você pode abençoar o nosso canal, você pode abençoar a nossa vida se inscrevendo aqui. Seria uma alegria ter você como inscrito para receber aqui os nossos vídeos de estudo, as nossas notificações sobre algum assunto. Então, eu gostaria muito de ter você como inscrito aqui no canal e que Deus abençoe a sua vida. Deixa aqui o seu comentário, de onde você é, deixa aqui o seu joinha também. Então, na conclusão, diz assim: Bildade não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo as tradições, empurrando para um moralismo de natureza apenas religiosa. E quando quer exaltar a grandeza de Deus, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Mas Deus está perto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Desejo a você uma aula maravilhosa. Deus abençoe. A paz do Senhor.